Bom dia a todos. Estamos iniciando hoje, essa semana aí, dia 19 de abril, mais uma aula de hidrologia, né? Estamos aí para o início dessa aula. Essa aula de hoje, ela é uma aula para a turma de Engenharia Florestal 181, né? Excepcionalmente também, né, vai ser uma aula para a turma de Agronomia 191, tendo em vista que a aula de agronomia, de hidrologia para agronomia amanhã, eu não poderei dar aula síncrona, aula online, porque eu tenho uma consulta em Guanhães amanhã às 13 horas, exatamente no horário da aula, né? E não teve como adiar, porque eles só atendem lá às terças-feiras. Eu tenho uma consulta médica lá, às 13h10 amanhã, lá em Guanhães, né? Então, eu vou gravar essa aula para a turma EFL 181 e também para a turma AGR 191, essa semana, tá? Essa semana vai ficar assim. Então, nós vamos abordar o assunto e eu vou deixar disponível para as duas turmas o link, né? O link das aulas na disciplina, né? Na sua página respectiva, né? A turma EFL 81 na sua página de hidrologia e a turma GR 191 também na sua página de hidrologia. A aula vai ficar disponível lá, tá ok? Combinado? Beleza, então, gente. Vamos iniciar, então, a nossa aula. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, né? Eu vou deixar compartilhado, né? E vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, está aí. Estou compartilhando a tela com vocês, né? E vamos entrar aqui no ambiente virtual, né? No ambiente virtual, vamos aqui logar, né? E vamos acessar a nossa página da nossa disciplina. Eu vou entrar aqui na página da disciplina de engenharia florestal, mas fica valendo para agronomia também, tá? Tudo que eu falar aqui também é para as duas turmas. Vamos ver aqui, hidrologia, engenharia florestal, né? De agronomia está do lado aqui, a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Bom, então nós começamos na aula passada uma introdução aí à hidrologia, né? Eu falei algumas coisas, falei um pouquinho do PPT, falei um pouquinho das avaliações, né? Da entrega das avaliações, da importância de se entregar as avaliações no horário certo, na época certa, né? No dia certo, para que a gente não tenha problema, né? Então, nós vamos iniciar, né? Aqui, primeira semana do curso de hidrologia, exatamente a primeira. Vamos ver, tem uma mensagem não lida aqui, do fórum, vamos ver aqui. Vamos ver que mensagem não lida é essa. Uma mensagem do Paulo Henrique aqui. Vamos ver o que o Paulo Henrique está falando aqui, né, gente? Ah, sim, porque o nome dele não está entre os nomes citados. Vou responder aqui. Mande no meu e-mail seu e-mail, turma e curso. Beleza. Então tá aí, né? Uma dúvida que houve de um aluno, né? Então respondemos aí, né? Vocês também podem fazer isso aí, tá, gente? Se tiver alguma dúvida. Aqui, ó, tá aqui, assista aqui a videoaula da semana. Então já está disponível para você assistir a primeira videoaula da semana.
da semana passada já está aqui, tá? Alunos de agronomia e alunos de engenharia florestal. E aqui temos os slides. Os slides eu já baixei aqui. Vamos ver aqui onde estão os slides. Tá aqui, né? Então, nós começamos a falar de hidrologia, né? Começamos a falar sobre o assunto, né? E nós temos... Deixa eu conferir o negócio aqui. Nós falamos aí, né? Nós explicamos o ciclo hidrológico, né? Falamos do ciclo hidrológico, abordamos o ciclo hidrológico, né? Falamos dele. E falamos, né, que tudo que acontece na hidrologia tem a ver com o ciclo hidrológico, né? O ciclo hidrológico é um resumo da hidrologia, né? Tudo que acontece na hidrologia está no ciclo hidrológico, né? Falamos da água na sua fase sólida, na sua fase líquida, na sua fase gasosa, né? As três fases aí. Então, nós temos esses tópicos abordados, né, que vão ser falados aí, e vamos, então, já falamos também de uma pequena definição de hidrologia, do Tucci, tem essa definição também aí, e aplicações da hidrologia, né? Aplicações dos conhecimentos de hidrologia. Onde é que a gente vai aplicar os conhecimentos de hidrologia? Certo? Então, nós temos planejamento e gerenciamento da bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica, né, que é a nossa unidade de estudo, ela o planejamento e o gerenciamento dessa bacia tem a ver com os conhecimentos de hidrologia, né? Você precisa dos conhecimentos de hidrologia para poder ter aí um planejamento e gerenciamento da bacia hidrográfica. Tudo que acontece na bacia hidrográfica, né, precisa que você tenha aí conhecimentos, tenha um embasamento hidrológico para poder se dar bem, para poder dar certo o estudo, né? Então ele fala assim, ó, o desenvolvimento das principais bacias quanto ao planejamento e controle do uso dos recursos naturais requer uma ação pública e privada coordenada, né? Então, por exemplo, você tem aí os estudos, né, que acontecem nos comitês de bacia, todos eles envolvem aí estudos, envolvem conceitos hidrológicos, né, importantes, para você poder entender bem o que está acontecendo com a sua bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, como eu citei rapidamente na aula passada, é como se fosse, eu faço um paralelo, né, uma analogia com uma folha de uma árvore, né? Você arranca uma folha da árvore, aquelas nervuras da folha, as nervuras da folha, a gente poderia comparar com os afluentes ou tributários da bacia, né? Os rios afluentes, né? Aí tem a nervura principal, que seria o curso d'água principal, né? Tem o limbo da folha, que a gente pode chamar de divisor de águas. E lá no talinho, né? No talinho da folha, a gente chama de exutório, né? Exutório é o local onde a água vai desaguar. A água vai desaguar naquele ponto ali, então aí você precisa, né? Você vai ter a junção de todos os afluentes jogando água naquele ponto ali. Jogando água naquele ponto, tá? Então, a bacia hidrográfica, ela resumidamente é isso aí, né? Fazendo uma analogia bem simplória, bem rudimentar, né? Do que seria a bacia hidrográfica, só para vocês terem uma visualização, né? Terem uma ideia do que é.
Nós falaremos muito mais sobre bacia hidrográfica, né? Mais à frente, mas em outras aulas, mas vocês já podem ter essa noção inicial aí. As bacias hidrográficas são a nossa unidade de estudo, elas são muito importantes aí para os estudos hidrológicos, tá? Outra aplicação, né, dos estudos hidrológicos é para as águas urbanas, né? Lá no final do curso nós temos um item que é chamada hidrologia urbana, né? Que é uma hidrologia que trata exclusivamente das águas no âmbito urbano. Então, nós temos, ele fala assim, ó, atualmente cerca de 80% da população do Brasil ocupa o espaço urbano. Enchentes, produção de sedimentos e qualidade da água são problemas sérios encontrados em grande parte das bacias brasileiras, das cidades brasileiras, né? Então, a gente sabe que grande parte, né, do Brasil, né, ou das localidades, corresponde à área urbana, né? Então, 80% da população brasileira vive em área urbana. Isso aí é preocupante, né? Tem várias implicações, vários problemas aí acontecendo, né? Então, nós temos problemas de enchente, né? Problemas de enchente. Nós temos problemas, né? Problemas aí de deslizamento de terras, né? Desalojamento de pessoas, mortes, né? Então, tem várias coisas que acontecem aí, principalmente no período chuvoso, né? No período aí de novembro a março, né? Tem o período chuvoso na nossa região aqui. Então, grande parte da população vive em área urbana porque é onde está toda a infraestrutura necessária, né, para que as pessoas vivam, né? Médicos, supermercados, lojas variadas, etc. Então, as pessoas querem viver nesses locais, não querem viver na zona rural. No passado era diferente, né? Na década de 50, década de 40, grande parte da população vivia na zona rural, né? Vivia na zona rural. Mas hoje já é diferente, é o contrário, né? Energia também, né, gente? Uma outra aplicação, né, dos conhecimentos hidrológicos é a produção de energia. Nós sabemos que 92% mais ou menos da energia produzida no Brasil é uma energia produzida via energia hidráulica, energia que vem da água, né? Chamadas hidrelétricas. 92% mais ou menos de toda a energia produzida no Brasil. Esse potencial, né, ainda é significativo, né? O potencial hidrelétrico ainda é significativo. Essa energia depende da disponibilidade, do impacto das mesmas sobre o meio ambiente. Então, a questão da água, né, gerando energia elétrica. Não é isso? Então, a água servindo, né, como fonte para a geração de energia elétrica. Nós temos isso aí, né? Uso do solo rural, né? Então, o uso do solo rural, o autor fala assim, ó, a expansão das fronteiras agrícolas e o intenso uso agrícola tem gerado impacto significativo na produção de sedimentos e nutrientes nas bacias rurais, resultando em perda de solo fértil e assoreamento dos rios. Então, o solo rural, né, ele é usado, né, de uma forma assim bastante exaustiva, né? É um uso assim muito intenso, né, do solo rural.
e gera problemas. Nós vamos ter problemas, por exemplo, como a erosão, né? Perda de sedimentos, perda de nutrientes, consequentemente, e você vai ter aí a geração, né? A produção de um solo infértil, né? Solo sem fertilidade, e também assoreamento dos cursos d'água, né? Os rios vão ser assoreados, os rios vão ser entupidos, vamos dizer assim, por solo que veio de outra área, né? O chamado material alóctone, material que vem de fora, material alóctone, sedimentos alóctones, né? Então, o uso do solo rural também tem a ver com a aplicação da hidrologia, né? Nós vamos poder aplicar os conhecimentos de hidrologia dentro do solo rural, né? Abastecimento de água, né? O abastecimento de água, ele também é importantíssimo, né? Nós sabemos também que o uso da água, né, para abastecimento das cidades, ele importa em conhecimentos hidrológicos, né? Você precisa conhecer qual que é a vazão de água do seu curso d'água, né? Você precisa conhecer a qualidade da sua água, né? Se é uma água de boa qualidade, se é uma água de qualidade inferior, e outras coisas mais, né? Outra, por exemplo, você precisa conhecer qual que é a disponibilidade ou a disponibilização dessa água ao longo do ano, em que parte do ano tem menos água, qual a quantidade menor que tem, em que parte tem mais água, né? Tanto que lá no final nós vamos aprender cálculo de reservatório de regularização de água exatamente em cima disso, né? Sabendo a quantidade de água que nós temos distribuídas ao longo do ano, nós poderemos produzir, né? Nós poderemos ter um reservatório que vai segurar esse excesso de água durante o período da chuva, período chuvoso, e disponibilizar esse excesso de água que ficou reservado para o período seco, né? Então, o período seco você vai garantir, né? Você vai garantir o seu abastecimento devido àquela água que ficou reservada ao longo do ano. Aí o autor fala assim, ó, a disponibilidade da água, que apesar de farta em grande parte do país, apresenta limitações nas regiões áridas e semiáridas do Nordeste brasileiro. A redução da qualidade da água dos rios e as grandes concentrações urbanas têm apresentado limitações quanto à disponibilidade de água para abastecimento, né? Então, assim, nós temos o problema da redução da qualidade da água. Problema seríssimo, né? Nós temos aí a redução da disponibilidade, da quantidade de água. Por exemplo, tínhamos um rio ali, o rio hoje já não tem a quantidade de água necessária. Além de não ter a quantidade de água necessária, esse rio tem uma qualidade de água ruim, né? Então, a quantidade de água prontamente disponível no rio e a qualidade da água estão ruins, né? A qualidade ruim e a quantidade está baixa, né? Então, isso se torna uma limitação na disponibilização ou na disponibilidade de água para o abastecimento humano, né? Um fator importantíssimo. Por quê? Inclusive, a legislação fala que, no caso de ocorrer escassez de água, né? Nós tivemos escassez de água, a lei fala que o primeiro uso que tem que ser garantido é o uso para abastecimento das cidades, das populações. Então, vamos dizer que está faltando água. A água não é suficiente para atender todos os usos, né? Abastecimento, irrigação, uso para os animais, uso público, etc. Então, o que acontece? O uso que vai ter prioridade vai ser o uso humano, o abastecimento humano, tem prioridade. Se sobrar, vai para os outros. Se não, fica só para o humano mesmo. A legislação fala isso hoje, tá? Irrigação, né? A irrigação é um
fator, né, vamos dizer, é um elemento que gasta em torno de 70% da água, né? 70% da água doce do planeta, né, é consumida pela irrigação, 70%. Então, você pode ver, o volume de água gasto na irrigação é muito grande, né? É um volume muito grande, né? E que, né, essa irrigação vai trazer aí problemas para a gente, né? Ela vai trazer problemas porque... Só um instantinho, gente. Tá ok. Beleza. Então, a irrigação, né? Como ela tem um consumo de água muito grande, né? Consumo de água muito grande, então vai ter um problema aí de uso, né? Problema de uso aí. Se você não tiver o volume suficiente de água para irrigação, como que faz? Como você vai fazer com isso, né? Você vai ter que ter um volume de água necessário, né, para abastecer as culturas, né? Para você poder abastecer aí as culturas, poder irrigar as culturas, certo? Navegação também, né? Então, a navegação é outra aplicação da hidrologia. Por exemplo, no Brasil, infelizmente, as hidrovias, né? As hidrovias, que seria o uso dos rios para transporte de cargas, principalmente, isso é muito pouco usado ainda, né? É muito pouco usado. Nós temos alguns locais no Brasil que usam hidrovias, mas é pouco, né? Comparativamente com o tamanho do país, é pouco ainda. Então, o autor fala assim, a navegação interior é ainda pequena, mas com grande potencial de transporte, principalmente nos rios Jacuí, Tietê, Paraná, São Francisco, e na Amazônia. A navegação pode ter um peso significativo no desenvolvimento nacional. Os principais aspectos hidrológicos são disponibilidade hídrica, previsão de níveis e planejamento e operação de obras hidráulicas para a navegação. Então, a navegação, né, ela poderia no Brasil ainda poderia ser, né, utilizada com muito mais intensidade, né, para você poder transportar cargas e etc. Então, a navegação, ela é importante, né? E se você puder usar um rio para poder transportar carga, é muito mais barato do que você transportar essa carga por rodovias, por ferrovias, não é isso? Então, isso ainda está em aberto, vamos dizer assim. Essa possibilidade de uso, ela ainda é muito incipiente, é muito inicial ainda, pouco explorada, né? Poderia ser muito mais explorada, tá? Um outro aspecto é a qualidade da água e o meio ambiente, né? Então, uma coisa importantíssima que nós falamos da quantidade de água, né? Agora, a qualidade também é um fator importantíssimo, porque não adianta nada você ter água em quantidade se em qualidade você não tem, né? A sua água está com problema de qualidade. A água é ruim, né? Ela tem ali poluentes, é uma água que tem ali componentes tóxicos, por exemplo, né? Então, você vai praticamente inviabilizar o uso pronto, né? O pronto uso da água. Teria que fazer um tratamento dessa água, às vezes um tratamento caro, né? Que vai encarecer ainda mais a disponibilidade do uso da água. Então, a qualidade é um fator muito importante. O autor fala assim, ó, o meio ambiente aquático, oceanos, rios, lagos, reservatórios e aquíferos, sofre com a falta de tratamento dos despejos domésticos e industriais e de cargas de pesticidas
de uso agrícola, né? Então, a qualidade da água também tem que ser vista com carinho aí, tá? Nós temos no Brasil, infelizmente, muitos exemplos, né, de locais que têm muita água, só que a água é de qualidade ruim, né? Um exemplo assim grotesco, né, até um exemplo gritante, né? Por exemplo, você tem lá o Rio Tietê, né? O Rio Tietê passando pela região metropolitana de São Paulo é praticamente esgoto, né? É um esgoto. Então existe água ali, seria o esgoto, existe água, existe um líquido escorrendo ali, escoando, né? Mas aquilo ali é o esgoto. Tem jeito de tratar aquele esgoto ali para aquele ali virar água e eu poder utilizar? Até que tem. Só que fica caríssimo o tratamento, né? Transformar o esgoto em água potável é muito caro, né? Então, o que acontece? Eles não usam o esgoto, né? Aquele líquido que está escoando ali, passando pela região metropolitana de São Paulo. E aí tem alguns outros exemplos de cidades que também têm rios poluídos passando pela cidade, né? É o que mais tem aí. O ciclo hidrológico, gente, eu falei para vocês na aula passada, né? Eu exemplifiquei, eu expliquei esse ciclo aí, né? Espero que vocês tenham entendido bem o ciclo hidrológico, né? Eu falei que a hidrologia todinha está baseada no ciclo hidrológico, então acho que não ficou dúvida, não. Se vocês tiverem dúvidas, é só entrar em contato comigo aí pelos canais pertinentes, né? E a gente vai sanando essas dúvidas aí, ok? Então, vamos procurar, né, nos antenar, né, com essas dúvidas que porventura existam, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, conferindo aqui. Por enquanto, tá ok, tá? Então, o que acontece? Precipitação, né? É uma das etapas aí do ciclo hidrológico. A precipitação, o próprio autor fala que entende-se por precipitação a água proveniente do vapor de água da atmosfera depositada na superfície terrestre de qualquer forma, como chuva, granizo, orvalho, neblina, neve ou geada. Então, em termos de trópicos, né, na nossa região tropical, quando se fala em precipitação, normalmente você está falando de chuva, né? Você está falando de chuva, certo? Então, nós temos aí, né, chuva, né, como tipo de precipitação. Se você está num país de clima temperado, não, aí existe também, né, além da chuva, existe a neve, né? A neve também é uma precipitação, tá? Mas no nosso caso, que é um país tropical, precipitação é igual a chuva, é igual a chuva, tá? Mas existem outras formas lá, no final ali, ó, chuva, granizo, orvalho, neblina, neve ou geada, tá? São os tipos, as formas, né? As formas de precipitação. Aqui, a precipitação, né? A precipitação, nós falaremos mais adiante também, tá? Um pouquinho mais sobre precipitação. Falaremos um pouco mais. Aqui foi só uma introdução, né? Escoamento superficial. Bom, escoamento superficial é o segmento do ciclo hidrológico que estuda o deslocamento das águas da superfície da Terra,
né? Estuda, né? O deslocamento das águas na superfície da Terra. Esse estudo considera o movimento da água a partir da menor porção de chuva que, caindo sobre um solo saturado de umidade ou impermeável, escoa pela superfície, formando sucessivamente enxurradas ou torrentes, córregos, ribeirões, rios e lagos ou reservatórios de acumulação. Então, o escoamento superficial é aquilo que eu expliquei na aula passada. Você tem a precipitação, né? Essa precipitação, parte dela vai escoar pela terra, né? Assim que a água chega no solo, vindo das nuvens, a água chega no solo, ela bate no solo, parte dessa água vai infiltrar no solo, parte da água vai escoar pelo solo. Então, esse é o escoamento superficial, né? E depois, a outra parte que infiltrou também tem os escoamentos subterrâneos que nós falaremos posteriormente. Mas a água do escoamento superficial é muito importante porque ela tem aí a sua... ela influencia, por exemplo, no volume de água, né, na vazão de água dos rios, né? Ela influencia no transporte de sedimentos que essa chuva, né, que essa chuva que gerou o escoamento pode estar causando, né? Então, o escoamento superficial, ele é sinônimo de problema, ele é sinônimo de erosão, né? Então, normalmente, a água cai, né, no solo e vai escoando e vai carregando junto com ela partículas de solo, vai causando erosão, né, transporte de sedimentos. Então, por isso que o escoamento superficial é tão importante, né, como um fator de erosão, um fator de erodibilidade do solo, ele causa erosão no solo. E a gente, normalmente, estuda mecanismos ou práticas que vão facilitar ou vão diminuir, né? Vão diminuir o impacto do escoamento superficial sobre o solo e sobre a água também, tá? Então, esse escoamento superficial, ele deve ser minorado, deve ser diminuído, né? Quanto menos escoamento superficial tiver, melhor. Melhor para o solo, melhor para o meio ambiente de uma forma geral. Melhor para os rios, não é isso? Então, o escoamento superficial, ele é o escoamento que vai trazer problemas. Fiquem cientes disso. Mas tem como, né? Existem técnicas para você diminuir esse escoamento superficial e, com isso, diminuir os problemas de erosão que você vai ter aí no seu solo, né? Mas ele é uma fonte de produção, ou geração, ou de alimentação dos rios, dos ribeirões, né? Dos córregos. Eles vão contribuir, ele vai contribuir no escoamento, vai contribuir para a formação desses cursos d'água. Bom, a infiltração define-se como o fenômeno de penetração da água nas camadas do solo próximo à superfície do terreno. Penetração da água, né? Movendo-se para baixo através dos vazios, sob a ação da gravidade, até atingir uma camada de suporte que a retém, formando então a água do solo. Existe aqui algumas controvérsias dos autores, de alguns autores, porque alguns autores consideram o seguinte: infiltração, eles chamam de infiltração a passagem da água da superfície para o interior do solo. Quando a água passa da superfície para o interior do solo, já houve a infiltração. Agora, o movimento da água dentro do solo, do perfil do solo, eles chamam de percolação profunda, né? Se o movimento vertical para baixo, né? É a chamada percolação profunda. E tem também o escoamento subsuperficial e o escoamento de base ou escoamento subterrâneo, né? Que vai acontecer também. Então, o que acontece? A infiltração,
ela é a passagem da água da superfície para o interior do solo. Essa infiltração a gente deve priorizar, né? A gente deve priorizar a infiltração porque ela é muito importante, né? É muito importante para exatamente para poder a infiltração ela é importante para poder abastecer os aquíferos, né? O aquífero freático, aquífero artesiano, né? Formando aí os poços artesianos, os poços, as cisternas, né? As cacimbas são freáticos, né? Nós falaremos mais adiante o que é freático, o que é artesiano, né? Então, a infiltração ela é importantíssima para o abastecimento desses aquíferos aí. Evaporação e transpiração. Eu estou dando uma pincelada, gente, sobre todos os aspectos da bacia hidrográfica, né? Do ciclo hidrológico, na verdade. Todos os aspectos do ciclo hidrológico, estou dando uma pincelada, tá? Para vocês terem uma ideia inicial do que se trata. Então, o que acontece? Evaporação e transpiração, chamada evapotranspiração, tá certo? Então, a evaporação é o conjunto dos fenômenos da natureza física que transformam em vapor a água da superfície do solo, dos cursos d'água, lagos, reservatórios de acumulação em mares. Então, toda a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor, dos cursos d'água, do solo, dos lagos, dos reservatórios de acumulação, né, as represas, dos mares, dos oceanos, tudo isso aí, né, essa passagem dessas águas para o estado gasoso é chamado de evaporação. É o que a gente chama de, resumindo, né, é um conceito que eu dou aqui, é o seguinte, é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso do meio abiótico, né? Solo, cursos d'água, lagos, reservatórios de acumulação, mares, oceanos, etc. Né? Então a gente chama de meio abiótico, tá? Isso é evaporação. A transpiração é a evaporação devido à ação fisiológica dos vegetais. As plantas, através de suas raízes, retiram água do solo para suas atividades vitais. Parte dessa água é cedida à atmosfera sob a forma de vapor na superfície das folhas. Ao conjunto das duas ações denomina-se evapotranspiração. Então, a transpiração é diferente da evaporação. Por quê? A evaporação é do meio abiótico, né? É do meio abiótico. A transpiração é do meio biótico. Está envolvendo vegetais, envolvendo seres vivos, né? Então, quando o vegetal ele perde para a atmosfera a água em forma de gás, em forma de vapor, né, melhor dizendo, essa água perdida na forma de vapor para a atmosfera, quando essa planta perde essa água em forma de vapor, está ocorrendo a chamada transpiração. Transpiração. Tá? No caso da evaporação, não. É no meio abiótico, não envolve vegetais, não envolve seres vivos. É simples isso, simplesmente assim, né? A diferença, né? Mas o que importa para nós, em termos aqui de hidrologia, é a chamada evapotranspiração, ou seja, evaporação mais transpiração, né? Quando somos dois, eu tenho a chamada evapotranspiração. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Não? Não tem dúvida?
Tem uns alunos mandando e-mail aqui sobre a questão da aula. Para a gente poder esclarecer. Beleza. Qualquer dúvida, vocês podem mandar também, viu, gente? Aí eu volto a dizer, qualquer dúvida, vocês podem mandar. Mandem as dúvidas aí. Pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo e-mail, né? Pelo fórum. Pode enviar as dúvidas que a gente vai procurando esclarecer, tá? Tá certo? Então, eu volto a dizer, essa aula está sendo dada para as turmas, essa semana, né? As turmas de Engenharia Florestal 181 e para a turma de Agronomia também, AGR 191. Né? Então, vocês da terça-feira estão assistindo a aula gravada, né? De hoje, a aula da segunda-feira, né? Está sendo dada para a Engenharia Florestal, também está sendo dada para a Agronomia. Como eu tenho essa consulta, né? Volto a dizer, eu tenho essa consulta amanhã em Goiânia, às 13h10, exatamente no horário da aula, e não tem como mudar o dia da consulta, porque a médica só atende na terça-feira. Então, o horário que eu consegui foi 13h10, e eu preciso muito consultar, né? Preciso lá trocar alguns medicamentos, etc, ver alguns problemas. Então, eu preciso consultar, e aí vocês vão... eu vou trazer, você traga até um atestado, né, para alguma coisa, e aí vocês vão poder, né, acessar a aula amanhã, né? Vou já disponibilizar essa aula para vocês hoje ainda, que aí amanhã vocês vão poder acessar. E eu, de qualquer forma, vou tentar ver se eu mando para vocês um e-mail, né? Um e-mail para a turma, dizendo, né, que amanhã não vai haver aula síncrona, e sim uma aula gravada, que vai estar na página da disciplina. Tá? Isso para a turma de agronomia, né? A turma de engenharia florestal, eu também vou disponibilizar essa aula lá para vocês, tá? Então, fiquem de olho lá na página de vocês, para vocês poderem acessar essa aula, né? Vocês que não vieram à aula hoje, por algum motivo, que eu não sei qual, tem essa disponibilidade de assistir essa aula aí que eu estou dando hoje para vocês. Estou gravando hoje para vocês. Combinado, gente? Então, vamos aproveitar aí, né, essa oportunidade e ficar antenados e ficar aí cientes, né, do que está sendo dado para vocês. Bom, então a evapotranspiração. A evapotranspiração, pessoal, é um fator, né, vamos dizer assim, é um elemento muito importante para a gente na área agrícola, né, que envolve aí medição de consumo de água pelas plantas, ajuda também a você definir a lâmina de água que tem que ser reposta para as plantas, a forma de irrigação, né? Então, tudo isso aí, né, é importante para vocês aí, tá? Essa evapotranspiração aí é muito importante para a gente conhecer. Métodos de estudo. Em síntese, o estudo da hidrologia compreende a coleta de dados básicos, como, por exemplo, a quantidade de água precipitada ou evaporada, né? Quantidade de água precipitada ou evaporada. E a vazão dos rios. A análise desses dados para o estabelecimento de suas relações mútuas e o entendimento de cada possível fator e, finalmente, a aplicação dos conhecimentos alcançados para a solução de inúmeros problemas práticos. Então, esses estudos aí, desses itens que nós falamos, eles vão propiciar alcançar a solução de vários problemas que nós temos aí na bacia hidrográfica, né? Problemas hidrológicos que nós temos aí. Tá? E aí, falando em estudos hidrológicos, bacia hidrográfica, né? A bacia hidrográfica, né? Eu falei para vocês,
até agora, até aqui o evapotranspiração, eu falei dos processos que acontecem dentro do ciclo hidrológico, né? Falei resumidamente, porque nós vamos falar depois com propriedade, entrando a fundo em cada um dos temas, cada um dos pontos, né? Nós vamos falar de evapotranspiração com mais propriedade, vamos fazer cálculos, nós vamos falar de infiltração, vamos falar de escoamento superficial e etc. Né? Falaremos com mais propriedade. Bom, a bacia hidrográfica, né? Dando uma introdução aqui à bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, no nosso caso, né? Ou bacia de contribuição, né? De uma seção de um curso d'água, é a área geográfica. Então, bacia é área, né? Bacia é área. É a área geográfica coletora de água de chuva que, escoando pela superfície do solo, atinge a seção considerada. Tá? Então, bacia hidrográfica é a área geográfica coletora de água de chuva que, escoando pela superfície do solo, atinge a seção considerada. Vamos ver se tem um esqueminha aqui. Acho que é mais para frente. Está aqui, ó. Então, bacia hidrográfica. Está aí, né? Ó? Nós temos aí aqui os afluentes ou tributários, né? Os afluentes ou tributários contribuindo com água para o curso da água principal. Aqui também afluente tributário, afluente ou tributários, né, contribuindo. E aqui no A é o exutório, né, também chamado de seção de controle, ou seção principal, né, é onde nós vamos ter a vazão da bacia. A vazão da bacia é medida aqui, ó, onde o mouse está mostrando aqui. A vazão da bacia é medida exatamente aqui, ó, nesse ponto aqui. E aqui está o ponto em que pegou a água que foi drenada de toda a bacia, foi drenada pelos tributários. A água foi drenada de todos os tributários e desagou aqui no exutório. Tá? Então, considerações sobre a bacia hidrográfica. Ela é definida por uma seção de rio, né? A seção de rio é exatamente, vamos dizer, o final da bacia, né? O final da bacia. Representa toda a área de contribuição superficial que a água escoa por gravidade até a seção do rio. Então, toda a área, né? Constitui a bacia hidrográfica, e ela é uma delimitação gráfica ou através de geoprocessamento. Você pode delimitar a sua bacia. A bacia pode ser delimitada graficamente, né, por desenhos convencionais, ou através de geoprocessamento, né? Com as ferramentas de geoprocessamento aí, fica bem fácil de determinar, né, exatamente a seção, determinar a bacia, melhor dizendo, determinar a área da bacia, tá? Então, as ferramentas de geoprocessamento, de desenho, etc., são muito importantes aqui para nós. Elas servem bastante para a gente poder delimitar a bacia hidrográfica, né? Delimitar a bacia, a sua área, né? Sua declividade, tudo mais. Bom, padrões de drenagem. Padrões de drenagem falaremos também, né? Vocês podem ver que esse slide inicial, ele dá um apanhado geral, né? Ele faz um apanhado geral de toda a hidrologia, praticamente, quase tudo, né? Tanto que tem 180 slides essa apresentação. Ela faz um apanhado geral de tudo da hidrologia para você ter um conhecimento primário ou principal de todos os assuntos. Depois ela vem apanhando cada um dos assuntos e introduzindo mais conhecimento, aprofundando mais, né? Então, a gente sabe que isso aí, né, é importante e eu gosto de fazer isso. Só um minutinho, gente, eu vou ter que atender aqui. Alô?
só para variar, trote, né, gente? Ligam para você, quando você vai atender, não é ninguém, desliga na sua cara. Vou bloquear aqui. Eu deixei ligado o celular, deixa eu desligar ele. Deixar ele no silencioso, melhor dizendo, né? Para não atrapalhar a nossa aula aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu bloquear esse número, para ele não molar mais, né? Vou bloquear ele aqui. Bloquear. Pronto. Para parar de atrapalhar, né? Então, voltando aqui, né, gente? Voltando aqui a nosso assunto, né? Vamos voltar ao nosso assunto. Os padrões de drenagem, é muito importante isso aí, né? Uma das características de uma bacia hidrográfica exatamente são os padrões de drenagem, né? Eu falei rapidamente, ou bem resumidamente, sobre bacia hidrográfica, não sei se ficou claro, né? O que vem a ser uma bacia hidrográfica, né? É importante que vocês tenham essa visão aí do que é uma bacia hidrográfica. Já tenho, já de início, né, uma visão do que vem a ser a bacia hidrográfica, né? Tem aqui, né, esse desenhozinho, né, mostrando, né? Nós temos aqui, ó, vamos falar novamente aqui, ó. Nós temos os tributários ou afluentes, né, que são os rios afluentes que estão captando água daqui da bacia, escoando essa água e jogando essa água no curso d'água principal, até chegar lá no exutório, na foz do rio, né? Na foz do rio, ou na seção principal, ou seção de controle, ou exutório. Aqui nós temos tracejado, que o mouse está mostrando aqui, é o divisor de água, chamado divisor de águas, né? Topográfico. Aqui a gente está chegando é o divisor de água topográfico, tá? Divisor de águas topográfico. Tem o divisor de águas freático também, mas esse aqui é o topográfico, tá? Falaremos depois sobre o divisor de águas topográfico e freático. Não esqueçam, gente, da apostila, né? Vocês têm a apostila principal aí do curso, que já está na página da disciplina de vocês. Vocês podem entrar lá e baixar a apostila, né? Lá na apostila vocês já podem ir estudando, dando uma olhadinha no conteúdo, né? Eu acho interessante isso aí, tá? Vocês podem ir entrando lá, nesse conteúdo aí da apostila, tá? Vamos lá, né? Vamos procurar ir avançando aí. Então, a bacia hidrográfica é basicamente isso, essa área, né? A bacia hidrográfica é uma área, né, delimitada por um divisor de águas, que é essa tracejada aqui, ó, esse contorno tracejado, que representa os pontos mais altos da bacia, com maior cota, maior altitude, e aqui os cursos d'água, os tributários, né, os tributários ou afluentes, né? Tributários ou afluentes, tá? Isso aí que é bacia hidrográfica. Então, os padrões de drenagem. Nós faremos exercícios depois sobre padrões de drenagem, né? Mas aqui, já que ele está trazendo o conceito, vamos falar, né? Ele fala o seguinte: os padrões de drenagem são indicadores das características do escoamento de uma precipitação. Ordem dos cursos d'água. Lei de Orton. Então, a gente usa muito a lei de Orton, né? A lei de Orton é muito usada aí, tá? Bem usada a lei de Orton para poder explicar a questão dos cursos d'água. Então, curso d'água de primeira ordem é um tributário sem ramificações. Eu vou voltar naquele desenho e explicar para vocês. Deixa eu ler primeiro aqui o que é, né? O curso d'água de primeira ordem é um tributário sem ramificações. Curso d'água de segunda ordem formado por 2 ou mais cursos d'água de primeira ordem. 2 ou mais, tá? O curso d'água de segunda ordem formado por 2 ou mais cursos d'água de primeira ordem. No mínimo 2, né? Posso ter 3 também, não tem problema não. 3 de primeira ordem. Curso d'água de terceira ordem é formado por 2 ou mais de segunda ordem. Ou de terceira ordem é formado por 2 ou mais de segunda ordem. Né, gente? Segunda ordem.
Para uma bacia hidrográfica, a ordem principal é definida como a ordem principal do respectivo canal. Então, a bacia hidrográfica, a ordem da bacia, ela é a ordem do curso d'água principal, né? Então, se o curso d'água principal é ordem 4, a bacia é ordem 4. Se o curso d'água principal é ordem 3, a bacia é ordem 3. Bacia hidrográfica, ordem 3. Vamos ver aqui no desenho o que seria isso, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, esse, que vamos acompanhar o mouse aqui, ó. Olha só o mouse aqui, ó. Esse tributário aqui, esse curso d'água, ele é de primeira ordem. Por que eu sei que ele é de primeira ordem? Não existe nenhuma ramificação chegando nele, ó. Nenhuma ramificação chegando nele. Então, ele é de primeira ordem. Primeira ordem. Então, eu coloco aqui, número 1, do lado dele. Coloco aqui, 1. Né? Esse de cá. Esse aqui também é de primeira ordem. Não tem nenhuma ramificação, nenhum tributário chegando nele. Então, ele é de primeira ordem. Primeira ordem. Certo? Agora, esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui. Esse pedaço tem 2 de primeira chegando nele. Ó. Tem 2 de primeira chegando nele. Tem esse e tem esse. Então, se tem 2 de primeira chegando nele, tem no mínimo 2, né? 2 de primeira, então ele é de segunda. Ele é de segunda. Então, 2 aqui, ó. 2. Vamos no do lado direito. Esse aqui não tem nenhum chegando, é primeira. Primeira ordem. Esse aqui também não tem nenhum chegando, primeira ordem. Esse aqui tem um de primeira e um de primeira chegando nele, ou seja, 2 de primeira chegando nele, ele é de segunda ordem. Segunda ordem. Tá? Agora, esse pedacinho aqui no finalzinho, aqui, ó, perto do exutório, perto da seção de controle, né, a seção principal. Esse pedacinho tem um de segunda chegando nele e outro de segunda chegando nele. Então, tem 2 de segunda chegando nele. 2 de segunda. Então, no mínimo 2 de segundo é um de terceira, né? Forma de terceira. Então, essa bacia é de ordem 3. É de ordem 3. O curso d'água principal tem ordem 3. Ordem 3 aqui, ó, perto do exutório. Eu colocaria o número 3 aqui, perto onde está o mouse nesse momento agora. Aqui, a setinha do mouse. Tá certo? Isso que é exatamente os padrões de drenagem, né? É claro que isso aqui está bem simples, né, gente? Isso aqui é bem simplesinho, poderia dar um mais complexo, né? Mas vai ter um momento oportuno para isso, né? Bom, vamos falar mais um pouquinho aqui antes da gente terminar. Vamos falar mais um pouquinho do assunto aqui na sequência, né? Ó, os padrões de drenagem, nós temos a chamada densidade de drenagem. A densidade de drenagem, ela tem uma importância, uma alta importância, né? Dentro da hidrologia, dentro do estudo da bacia hidrográfica. Qual é a definição a definição de densidade de drenagem? É a razão entre o comprimento total dos cursos d'água de uma bacia e a área da bacia. Então, eu pego todos os cursos d'água da bacia, somo o comprimento deles e divido pela área da bacia. Então, vai ser quilômetro dividido por quilômetro quadrado, né? A unidade, quilômetro por quilômetro quadrado. Então, um alto valor, se eu tiver um alto valor de D, densidade de drenagem, indica uma densidade de drenagem relativamente alta e uma resposta rápida a uma precipitação. Isso é importante, né? Se a densidade de drenagem é alta, significa que eu vou ter uma resposta à chuva muito rápida. Choveu rapidamente, a bacia drena essa água. Essa água vai ser escoada rapidamente da bacia. Então, a água que cai lá na cabeceira da bacia, rapidamente ela chega lá na foz, no exutório, né? Ela é drenada rapidamente. Então, a densidade de drenagem é alta, né? Então, a formulazinha que define
A densidade de drenagem densidade é igual a LR sobre A. É o comprimento dos cursos d'água dividido pela área da bacia. Vai ter que somar, né? Tantos quilômetros de rede de drenagem dividido por tantos quilômetros quadrados de bacia. Aí esse autor, né, existem outros autores falando outras coisas, mas esse autor aqui, dos slides, ele fala o seguinte, que a densidade de drenagem pobre, quando dá mais ou menos em torno de 0,5 quilômetros por quilômetro quadrado, né, 0,5 quilômetros por quilômetro quadrado, é uma drenagem pobre. E acima de 3,5 quilômetros por quilômetro quadrado, acima de 3,5 quilômetros por quilômetro quadrado, a densidade é excelente, né? Então, já dá uma ideia para mim, né? Já dá uma ideia, tá? Lá na frente, daqui a algumas aulas, nós vamos usar um estudo, né, que foi feito aqui em Guanhães, né, pelo pessoal da Cenibra, exatamente estudando a questão de padrão de drenagem, as chamadas características fisiográficas da bacia hidrográfica. É um estudo de bacia hidrográfica que foi feito na Cachoeira das Pombas, em Guanhães, né? E nós vamos trazer esse artigo científico para vocês poderem estudar e entender melhor esses conceitos que eu estou passando para vocês. Vai facilitar bastante o entendimento aí, né? Então, vocês vão lembrar de tudo que a gente está falando agora, né? Isso que nós estamos falando aqui de densidade, drenagem, tudo isso aqui vocês vão lembrar lá na frente, que vocês vão ver isso em forma de tabela, né? Vai ter uma tabela lá com a densidade de drenagem, que vocês vão saber, né? Também a classificação de Orton, também vocês vão ver. Então, tudo isso aí vocês vão ver em forma de estudo, um estudo prático que foi feito lá na Cachoeira das Pombas, em Guanhães, por um estudioso lá da Cenibra e outras pessoas, vendo exatamente essa questão aí, essa questão, dentre outras, né? Cobertura vegetal da bacia. Importantíssimo, tá? Cobertura vegetal de uma bacia hidrográfica, ela é importantíssima, muito importante. A cobertura vegetal mais natureza geológica dos terrenos implica numa maior rapidez do escoamento superficial, né? Influencia também na taxa de evaporação da bacia, como uma ação regularizadora das vazões, sobretudo nos climas secos, né? No caso de grandes cheias com elevados caudais, elevadas vazões, a sua ação é, no entanto, praticamente nula. Desempenha papel importante e eficaz na luta contra a erosão dos solos. Então, a cobertura vegetal numa bacia hidrográfica, ela é de fundamental importância, né? Ela vai ajudar você, no caso, por exemplo, do escoamento, né? Se você tem uma bacia vegetada, uma bacia com cobertura vegetal, né, abundante, você vai ter um escoamento superficial mais lento, né? Vai ter um escoamento superficial mais lento. A água, a tendência dela vai ser... Você vai ter uma grande tendência de infiltração de água, porque as plantas que estão no solo, elas vão servir de barreira para o escoamento da água, né? Então, o escoamento vai ocorrendo mais suavemente, mais lentamente, favorecendo a infiltração da água no solo, né? Isso não vai dar aquele impacto grande. Por exemplo, choveu, drenou tudo rapidinho, né? Isso aí pode trazer problemas sérios de assoreamento de curso d'água, transporte de sedimentos, né? Se o escoamento ele é muito rápido, né? Se ele tem uma drenagem extremamente rápida, você pode ter problema nesse sentido aí, tá? O assoreamento, transporte de sedimentos. Se eu tenho vegetais cobrindo a área, esses vegetais eles vão servir de barreira para o escoamento da água. Então, essa água vai começar a escoar, encontra ali um arbusto, uma árvore, ou então uma planta herbácea, alguma coisa assim, vai escoando mais lentamente. Então, dá tempo do curso d'água
dá tempo do tributário drenar a água da chuva com mais lentidão, com mais, de uma forma mais ecologicamente menos danosa, né? O dano vai ser menor quando o escoamento ocorre dessa forma. Então, assim, a gente procura fazer, no caso de uma bacia hidrográfica, um dos principais aspectos que se busca é que essa bacia hidrográfica seja uma bacia hidrográfica ricamente coberta de vegetais. Ela tem um recobrimento vegetal importante para poder justamente, dentre outros fatores, amenizar o pico de vazão, né, que vai acontecer quando nós temos aí uma precipitação, por exemplo, ou algumas precipitações. Isso sem contar outros fatores importantes também, benéficos, né, da vegetação da bacia hidrográfica, né? Nós sabemos que a vegetação ela tem vários fatores importantes aí, né? A questão biológica também do solo, né? Melhorando as condições biológicas do solo, diminuição da incidência de sol no solo, né? Amenizando as temperaturas do solo. Tudo isso aí serão aspectos benéficos que a cobertura vegetal vai trazer para os terrenos, para os solos ali da bacia hidrográfica. Bom, para a gente poder encerrar por hoje, né? Características geológicas. O estudo geológico dos solos e subsolos tem por objetivo principal a sua classificação segundo a maior ou menor permeabilidade, dada a influência que tal característica tem na rapidez de crescimento das cheias, né? Então, a composição geológica do solo, né? Tipo de rocha que nós temos ali, por exemplo, no solo e no subsolo, também influencia na sua permeabilidade, maior ou menor, tá? Então, o solo, dependendo das suas características geológicas, né? Se tiver um solo que tem, por exemplo, vamos dizer que seja um solo muito raso, né? Que tenha muitas rochas mais superficiais, isso vai influenciar, vai dificultar, né, a infiltração, vai aumentar o escoamento superficial, e aí várias implicações, melhor dizendo, nós temos em cima disso aí, né? Então, nós sabemos, né, que as características geológicas do solo também influenciam, né? São importantes essas características no que diz respeito ao comportamento hidrológico do curso d'água. E também do que vai acontecer com a bacia hidrográfica quando submetida aí a um escoamento, a uma chuva, né? Nós sabemos que isso aí é importante. Bom, gente, nós estamos chegando ao final dessa aula de hoje, né? Que foi dada excepcionalmente hoje para a turma de Engenharia Florestal 181 e também para a turma de Agronomia 191 na terça-feira. Essa terça-feira, dia 20, né? Terça-feira, dia 20 de abril, né? Então, eu vou pedir ao pessoal da agronomia que está assistindo a aula aí, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo também. Vocês da engenharia florestal também, né? Que não assistiram a aula hoje por algum motivo, assistam, assim que estiver disponível aí no YouTube para vocês, né? Essa aula aí, tá bom? E assim que for possível, nós já vamos deixar disponível para vocês. Eu quero ver se nesse feriado agora, eu dou uma atualizada em algumas coisas, para deixar disponível para vocês aí exatamente as atividades avaliativas e tudo mais, tá certo? Então é isso, gente. Vamos parando por aqui, né? Nós vamos encerrando por aqui a nossa participação por hoje, né? E agradecendo aí a todos, né? E já agradecendo a todos e desejando um bom dia para todos aí. A aula, então, ela já vai estar gravada, né? Essa aula foi gravada e vai estar disponível para vocês amanhã, provavelmente, aí já na página da disciplina, né? Para o pessoal da Engenharia Florestal 181 e para a Agronomia 191, tá? Então, quem não assistiu a aula, não pôde vir por algum motivo, o pessoal não veio, né? Então, aí vai poder assistir essa aula online, offline, né?
A Letícia chegou agora. Então, Letícia, eu estou falando aqui que o pessoal não veio para a aula por algum motivo, não sei por quê. Eu gravei a aula e estou deixando disponível, vou deixar disponível o link no YouTube, né? E também na página da disciplina de vocês, para que vocês possam assistir essa aula em outro horário, né? E também o pessoal da agronomia, né? Vai poder assistir essa aula amanhã, porque eu não poderei dar aula amanhã para eles, porque eu tenho consulta exatamente no horário da aula deles. Não tive como marcar para outro horário a consulta, porque ele só atende, a médica só atende às terças-feiras. Então, já vai ficar disponível para vocês, a partir de amanhã, o link direitinho lá na página da disciplina, para vocês poderem assistir essa aula. E aí, vocês se interem do assunto lá, tá ok? Um abraço para todos aí, bom dia a todos, bons estudos, e até a próxima, se Deus quiser. Bom dia a todos aí.